Oi, viajante da vida! Você já pensou em seguir com Jesus? Pois é, existem muitos chamados de Jesus e existem muitas criaturas chamadas por Jesus. Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender um pouco mais sobre 4 importantes chamados que o Mestre nos faz. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber informações sobre novos vídeos, deixa um like aí para promover a nossa tarefa. Se não gostar lá no final, você muda de ideia e deixa um dislike e comente. Nos explique por que gostou ou não gostou e se há algum assunto que você gostaria. Assim nós sempre vamos produzir coisas do seu interesse. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, bom dia! É sempre muito feliz voltar a esta casa, reencontrá-la renovada, reencontrá-la transformada por ser a nossa casa do coração aqui na região de Campo Grande. Nós, desde já, agradecemos pelo convite, agradecemos o carinho dos nossos irmãos do Centro Espírita Luz e Verdade e, principalmente, agradecemos pela beleza do tema que nos foi proposto. Seguir com Jesus. E de vez em quando as pessoas dizem, mas é muito difícil seguir com Jesus. Não, não é. Seguir com Jesus, a gente vem fazendo há uns 2000 anos, pelo menos, desde que ele esteve materialmente conosco na Terra. Muito antes disso, Jesus já nos chamava a ter com ele, através dos vários reveladores, dos vários profetas, que traziam uma mensagem de transformação em todas as regiões da Terra e não apenas naquele nicho judaico-cristão que se formou ali da Palestina até Roma. Mas o que nós percebemos é que é muito difícil seguir Jesus como Jesus gostaria que nós seguíssemos, como transformadores, como realizadores, como continuadores da sua mensagem. E aí é nessa hora que a gente pensa assim, mas Jesus não é bobo nem nada, né? Então ele nos chama, e ao longo do tempo, ao longo dos séculos, vem nos chamando sim, só que de acordo com o nosso estado evolutivo. Existe chamamento de Jesus para aqueles de nós que estamos na fase ainda dura, árida, das provas e expiações, imensamente sofredores. E aí muitos atendem esse chamado, acorrem às instituições religiosas cristãs para encontrar Jesus e receber dele alguma coisa. Existe chamamento de Jesus para nós seguirmos com ele no sentido do aprendizado, no sentido de nós nos colocarmos como aqueles que, observando o Mestre, lendo a sua mensagem na sua vida, nos inspiraremos para ser também como ele. E aí já diminui um pouquinho, né? Porque quando você sai da condição de assistido para a condição de aprendiz, já bate aquela preguicinha. Quanta gente tem coragem de levantar e chegar no centro às 9 da manhã para tomar passe, mas para participar do EJA, ai que preguiça que dá, né? Então tem essa dificuldade, essa diferença. Mas existe um outro chamamento interessante, num nível acima do aprendiz, que é aquele em que o Mestre nos convida a compor com ele, a participar com ele das conquistas realizadas no processo evolutivo. Até que nós cheguemos a um quarto chamamento, em que Jesus nos diz assim, agora vocês vão seguir reproduzindo o que eu ensinei. Que é o segue-me, que aparece lá no finalzinho do Evangelho de João e que nós vamos voltar a ele nesse instante. Então, seguir Jesus não é uma grande dificuldade. Dificuldade é nós nos colocarmos com Jesus nessa caminhada. Porque na maioria das vezes nós queremos ser rebocados por ele. Nós queremos ser tratados, conduzidos, e é assim que acontece. Quando o Mestre esteve materialmente conosco, a multidão o seguia, onde quer que ele fosse. Ouviam dizer que ele eliminava doenças, estava lá uma multidão atrás dele. Ouvia dizer que ele afastava espíritos imundos, estava lá uma multidão atrás dele. Alguns procuravam Jesus até para resolver problemas comezinhos,
de gado que fugia, de gado que adoecia, de vizinho que brigava com vizinho. Mas seguiam Jesus. E aí, num determinado momento, ao perceber essa multidão de sofredores, ele resolve nos ensinar a respeito desse primeiro chamamento. Dessa primeira ideia de que assim, eu vou buscar Jesus, eu vou seguir Jesus porque Jesus vai me salvar. Não tem essa ideia até hoje? Eu vou buscar Jesus porque Jesus vai curar minha doença, porque Jesus vai afastar o meu obsessor. E aí o mestre diz assim à multidão: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente é meio tonto, ou é meio acomodado, e diz assim, Jesus disse então que vai resolver os nossos problemas. Foi isso mesmo que está na tradução que chegou para nós? Alívio é cura? Alívio é solução definitiva? A gente, quando está com uma dor de cabeça e toma um analgésico, a gente encontra alívio. Mas a gente não ataca a causa da dor de cabeça, não é verdade? Então ela pode voltar. Se eu não resolver o problema, se eu não resolver a causa. Então Jesus promete o analgésico. E ainda não é uma promessa incondicional. Ele diz assim, vinde após mim e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aí tem duas condições que Jesus coloca, para nós encontrarmos alívio. Até porque esse alívio é o primeiro passo para que nós encontremos a verdadeira consolação. Para que nós sejamos os construtores da solução dos problemas que nós enfrentamos. E todos esses problemas que nós enfrentamos são problemas que nós criamos. Deus não está a nos castigar. Deus não está a nos punir. Cada um de nós encontra exatamente o resultado das escolhas que faz ao longo das existências materiais e ao longo do nosso período na vida espiritual. Então, quando o mestre diz assim, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, então é necessário que essa doutrina que Jesus vem ensinar, que essa mensagem de amor, de tolerância, de disseminação da paz, é o grande mensageiro da paz, é Jesus. Ao ponto de se recusar terminantemente a todo tipo de contenda com fariseus, com romanos, com autoridades, mesmo que isso tivesse posto a sua existência material em risco. Então, a primeira condição para nós encontrarmos alívio, e aí entendamos isso porque nós estamos dentro de uma instituição espírita que se propõe ser o consolador prometido por Jesus. E aí não será apenas, mas também, através da água fluidificada e através do passe, que nós vamos encontrar consolação. Cabe para nós, no movimento espírita, a mesma sugestão de Jesus. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E a doutrina espírita nos vem ensinar o porquê dos nossos sofrimentos, como nós poderíamos agir de forma diferente para não causar mais sofrimentos. Não é a acomodação diante da dor, porque de vez em quando a gente assume essa postura, né? Dá de ombros assim, eu estou assim porque Deus quer. Quer não. Quer não, de jeito nenhum. Deus nos criou para a felicidade. Nós é que nos infelicitamos. E aí o mestre fala uma outra coisa muito interessante nessa passagem da proposta do alívio. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí a gente pensa assim, mas aí é um negócio estranho, a gente hoje perdeu de vista, principalmente nós muito urbanos, nós perdemos de vista o conceito de jugo, mas jugo nos tempos mais remotos era aquele instrumento de madeira pesado que era colocado no dorso das parelhas de bois que moviam carros de boi no campo, para que um boi não fosse na frente do outro, para que um boi não se desalinhasse na marcha do outro, um não fosse mais depressa que o outro. E aí o jugo tem sempre duas posições, dois lugares. Não apenas nós devemos aprender a doutrina com Jesus, mas assumir o seu jugo, ou seja, pegar o outro lado e caminhar junto com ele. Manter a nossa marcha pareada com a dele. Porque de vez em quando a gente fica esperando Jesus vir à nossa casa resolver os nossos problemas, fica esperando Jesus ir no hospital curar as nossas doenças, fica esperando Jesus trazer a proposta de emprego que nós não saímos para procurar. E aí a ideia do mestre, olha, não parem, não esperem a solução, vamos caminhar, vamos servindo apesar das dificuldades, apesar das dores, aprendendo. E aí seguir Jesus nessas condições
já é trabalho. Já é muito melhor quando nós entendemos que o processo de alívio, que o conforto que nos é proposto, que a consolação, que a doutrina espírita, hoje, mensagem do Evangelho Rede Viva, representa para nós uma proposta de trabalho, de amadurecimento espiritual. E não apenas um condicionamento permanente à atitude do assistido do centro espírita. Daquele que vai ao centro porque está em tratamento, porque tem que tomar passe, porque tem que beber água fluidificada, porque tem que botar o nome na reunião mediúnica. Tudo isso é extremamente útil. Nenhum de nós vai negar a importância e a utilidade da terapêutica desobsessiva, do passe, da água fluidificada. Mas quantas criaturas passam pelo tratamento por um período, somem, ficam felizes porque ficam bem, né? E depois voltam piores, porque elas não mudaram os comportamentos que causaram os sofrimentos. Então, o primeiro chamamento de Jesus, o primeiro momento de seguir ao Mestre, não é de nos colocarmos na condição de caçadores de milagres, mas de nos colocarmos na condição de aprendizes que se transformam. É lógico que alguns aprendizes vão querer mais, ou vão estar mais aptos, menos acomodados, diríamos assim, porque nós ainda somos bastante acomodados. Quantas vezes nós olhamos a situação que está aí na nossa coletividade, na sociedade, porque o espírita não pode ser uma criatura desencaixada da sociedade. O que acontece na sociedade nos afeta, e a maneira como nós nos transformamos e agimos afeta a sociedade. E aí as pessoas dizem, um vídeo do Mário Sérgio Cortella eu acho maravilhoso nesse sentido, ele fica escandalizado quando ouve as pessoas dizem, nossa, mas está tudo tão ruim, alguém tem que fazer alguma coisa. Quem? Senão nós. E aí, o segundo chamamento de Jesus vem exatamente nesse sentido, para aqueles que foram atender ao primeiro chamamento, que foram aprender ou buscar a ideia de se beneficiar, mas perceber assim, mas quanto mais eu aprendo, melhor eu me sinto. Quanto mais eu realizo, quanto mais eu adequo a minha vida, a minha maneira de viver, a esses ensinamentos de Jesus, a essas propostas da doutrina espírita, mais felicidade eu tenho. E eu percebo uma coisa interessante, as pessoas à minha volta também ficam estimuladas. Não tem um trem desse, sim? A gente enfrenta uma dificuldade muito grande, as pessoas dizem, nossa, mas como você consegue? Que doutrina é essa? Elas se interessam pela doutrina espírita porque vem o nosso comportamento diante da adversidade. E aí vem o segundo chamamento. Embora nos evangelhos esses chamamentos de Jesus para segui-lo não apareçam nessa ordem cronológica que nós trazemos na palestra, do ponto de vista do nosso processo evolutivo, eles deveriam ser assim. Porque quando Jesus caminha em Cafarnaum, ele volta-se para dois irmãos que consertavam as redes, que eram pescadores, e diz a eles, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Isso foi para Simão, que depois nós passamos a chamar de Pedro, e para André, seu irmão. Pescadores simples, rudes, simplórios, até como Simão Pedro era. E aí, naquele momento, eles deixam o trabalho material e seguem Jesus, para aprender com ele a sua doutrina e mais, para se tornar pescadores de homens. E a gente tem que ter um cuidado danado. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, que tem outro convite nessa mesma batida. Caminhando mais alguns passos, ele se volta para dois irmãos de novo, só que agora que estavam nos barcos do Pai, consertando as redes. Primeiro Jesus chamou os dois pescadores mais simples, de subsistência. Depois, os filhos de Zebedeu, um pouco mais abastado, que tinha mais barcos, para poder também participar disso. E aí ele repete para Tiago e para João. O mesmo convite feito a Simão e André. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Durante muitos anos, séculos, ou melhor dizendo, durante os últimos 2 milênios praticamente, e a gente tem que ter um cuidado para na doutrina espírita não fazer a mesma coisa, as pessoas imaginaram que esse convite de Jesus para nós sermos pescadores de homens era para que nós atraíssemos as pessoas à doutrina, fizéssemos prosélitos, converter todo mundo ao cristianismo. Mas como? Porque é muito difícil a pessoa que nos ouve confiar na doutrina que nós levamos a ela se o nosso comportamento destoa dessa doutrina. Se nós dizemos que nós somos cristãos, temos Jesus no coração e fazemos sinal de arminha nas redes sociais. É muito complicado crer que Jesus esteja numa proposta dessa.
E aí, lógico, com o sentido de ser pescador de homens é diferente. Jesus não propõe que as criaturas façam prosélitos, mas que elas sejam como acontece com as redes. Olha que diferença, né? Na pesca com anzol, a gente joga uma isca, normalmente um engodo, uma coisa falsa, para pegar o peixe. Com a rede é diferente, não é? A rede, ela se propõe envolver, cercar o peixe, para que ele se sinta de certa forma envolvido por ela. No caso do peixe, tadinho, a gente sabe que ele vai morrer e vai virar jantinha para nós. Mas no caso de Jesus é diferente. O simbolismo da rede tem uma ideia muito mais ampla do que apenas pescar. Mas a rede, ela é formada por fios e nós. Todas as vezes que a gente abala um nó, ou a gente mexe em um fio, a gente mexe na rede toda. Então Jesus nos propõe ser redes. Redes de divulgadores, de disseminadores da sua doutrina. Mas como, gente? Por discursos? Por palestras bonitas? Por vídeo no YouTube? Me perdoem, vocês vão estar assistindo no YouTube, aquele pessoal lá de Abril. Mas não vai ser apenas com discursos que nós vamos pescar almas. Mas vai ser com vivência. Vai ser com o nosso proceder. Com o nos observar e dizer assim, olha só, diante da morte de um ente querido, como fulano de tal se manteve calma, equilibrada. Como Beltrano se manteve em paz. Diante da privação material, como aquela família conseguiu se unir mais ainda e buscar alternativas, mantendo a fé, a paz e ainda colaborando com os demais. E aí nós atrairemos para a doutrina que abraçamos. Que nos adianta subir a uma tribuna, falar de mortalidade, desenhar reencarnação na mente das pessoas, e aí de repente desencarna um ente querido e a gente se esbugalha de chorar lá no velório, se deita em cima do cadáver, reclama que foi cedo demais. Vamos demonstrar que não compreendemos a doutrina que abraçamos. Então, quando Jesus nos convida, nos faz o segundo chamado para segui-lo, aí já é um nível acima de aprendizado, é como proceder, como vivenciar a doutrina, como sermos livros vivos, em que as pessoas possam vir, olhar para o nosso proceder, para a nossa maneira de ser. Por isso que é tão perigoso fazer homenagem a criaturas que estão encarnadas ainda, né? Que até o último momento da nossa existência a gente pode fazer uma bobagem tão grande, que envergonha e lameie todo o resto do trabalho. Então, calma lá. Então, mas que elas observem a nossa tarefa e digam assim, vale a pena essa doutrina, porque se funcionou para fulana, se funcionou para o Beltrano, deve funcionar para mim também. Me sinto estimulado a segui-la. Me sinto estimulado a aprendê-la. Segundo chamamento para seguir Jesus. E aí a gente vê assim, aquela multidão do primeiro chamamento se reduz aí a uns 2, 3, 4, 5%. No máximo dos que se propõem depois, né? Saíram lá daquela rotina do tratamento, do assistir palestra, do botar nome na reunião mediúnica, do beber água fluidificada, do tomar passe. A respeito disso, eu sei que eu já falo isso em várias outras palestras, já falei aqui nessa casa também. Mas vale consultar a obra Missionários da Luz de André Luiz, em que ele trata lá da questão do passe e um amigo espiritual pergunta assim, nós temos um caso de 10ª vez naquela região. E aí a gente vê assim, o uso do passe precisa ser melhor, adequado às nossas necessidades, e não um vício, porque tem um monte de papapasse espalhado pelos centros espíritas da vida, que acham que tem reunião quando tem passe. Se não tem passe, não tem reunião. Então ficam bravos até quando tem uma reunião festiva, que o pessoal termina a palestra festiva e não tem passe para poder ter uma comemoração. Gente, durante a palestra nós já recebemos todos os passes necessários. A cabine é só para que a gente abra a mente e deixe todas essas energias boas penetrarem o nosso perispírito. E com relação à água fluidificada, eu fico muito feliz. A espiritualidade é muito inteligente, né? Ela só coloca medicamento na água fluidificada, porque se colocasse umas gotinhas de álcool, ia ter espírita trançando as pernas, porque o povo toma pipas de água fluidificada achando que vai resolver a vida bebendo água fluidificada. Passa água fluidificada, tem picada de inseto. Calma lá, né? Não é bem por aí. Então essa ideia de nos qualificarmos, esse segundo chamamento, de deixar momentaneamente o trabalho material,
buscar o aprendizado espiritual para ter com Jesus, para seguir com Jesus, para aprender com Jesus, nos qualificando para reproduzir os seus ensinos, é algo muito interessante para nós, porque ao mesmo tempo nos torna mais seguros. Porque se a gente está lidando permanentemente com um mestre, como eles lidavam lá, que realmente tinha um poder espiritual, uma qualificação e energia suficiente para realizar mudanças muito rápidas, nós temos que ter o esforço para realizar mudanças lentas, porque ainda não temos a qualificação espiritual de Jesus. Mas a gente pode chegar lá. E aí dessa leva de aprendizes do trabalho, daqueles que deixam, como eu falava lá, a água frutificada, o passe, a reunião de assistir palestra, para ir para o ESD, para fazer curso sobre mediunidade, para fazer um curso de passe. Olha só que coisa interessante, né, gente? Quantas vezes a casa oferece curso sobre o passe? Que é uma primeira proposta de trabalho para nós no Movimento Espírita. Olha, eu deixo a condição de assistido e vou virar passista. Passam um ano inteiro, às vezes, se preparando para ser passista de escola de samba, mas não ficam 3 reuniões para ser passista do centro. E depois se coloca à disposição para trabalhar. Então, é um momento de qualificação esse segundo chamamento. É um período de seguir Jesus na observação das realizações do Mestre, na observação do que a doutrina nos oferece. E aí, nesse ponto, nós vamos sim nos mirar nos palestrantes, nos dirigentes, nos médiuns já mais experimentados, aprender com eles. Observar, por exemplo, na tarefa mediúnica, que a gente não precisa esbravejar, se jogar no chão, que é possível acolher um espírito sofredor de forma equilibrada e fazer com que ele seja ajudado. Que no passe a gente não precisa ficar lá tocando castanhola, fazendo salamaleque, é uma coisa muito mais simples. Observando e aprendendo com aqueles que já têm mais experiência que nós. Ter a humildade de aprender, valorizar a experiência, mas acima de tudo, mais do que valorizar a experiência dos outros, valorizar a experiência de Allan Kardec, não é? Fazer espiritismo e não eu-espiritismo. Porque de vez em quando, eu acho que o passe tem que ser assim. E aí o povo todo segue aquele líder que diz que achava que o passe tinha que ser assim. Quando na doutrina, na codificação, nós vemos informações diferentes, principalmente sobre recursos externos. Todo o nosso relacionamento com o mundo espiritual é mental. Independe de coisas externas, independe da cor da roupa, independe de nós termos metais, pulseiras, nada disso. Independe da cor da luz. E a gente, às vezes, segue aquela coisa ritualística, porque é mais fácil, não é? Não foi assim que aconteceu? Jesus não veio também para quebrar um pouco disso entre os hebreus, os judeus, que estavam mais apegados ao ritual, ao oferecer os sacrifícios, ao cumprir determinadas práticas e não se preocupar com a transformação íntima? Nesse momento de seguir Jesus como aprendizes, é a hora de nós reformularmos o nosso jeito de ser. Reformularmos a nossa maneira de agir diante da vida, diante das dificuldades que a vida apresenta, principalmente. Sempre, sempre nos qualificando. Então é lógico, não tem bom espírita se nós não tivermos um estudo sério e aprofundado das obras de Allan Kardec, da codificação, das obras subsidiárias sérias, como André Luiz, como Joana de Ângeles, como Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. Então é esse segundo chamamento, esse segundo momento. Aí tudo bem, nos qualificamos, já temos condições de ir. Não foi assim que Jesus fez também lá no Evangelho? Fez esse primeiro chamado, aqueles 12 o seguiram, depois mais alguns poucos, não muitos. No máximo nós vemos uma referência a 500 seguindo Jesus dessa forma, como cooperadores. Alguns desses 500 eram apenas hospedeiros, eles colocavam sua residência a serviço de Jesus. Mas já era uma conquista, né? Já era um passo além, já era deixar a condição de assistido e se colocar na condição de colaborador. Aí Jesus faz um terceiro chamamento. Esse aparece de forma simbólica no festim de bodas, na parábola do festim de bodas, em que ele diz assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei. E a gente acha interessante aí, né? Não é igual a uma festa, mas igual a um soberano, que é capaz de promover várias festas. Os reinados duram muito mais do que uma única festividade. Que desejando celebrar as bodas do seu filho, preparou o festim
e mandou os seus conselheiros, os seus mensageiros a convidar, dizendo: vinde às bodas, elas estão prontas. Só que os convidados recusaram ir. O rei então mandou mais uma vez os seus mensageiros, dizendo: olha, matei os meus cevados, o banquete está pronto, vinde às bodas. E aí uns foram para a sua casa de campo, outros foram para o seu trabalho, outros então fizeram maldades, até assassinaram os mensageiros. E a gente vê um simbolismo interessante nessa parábola aí, da nossa acomodação e da nossa aversão a essa participação no reino dos céus. A essa participação num momento de construção de um momento feliz na terra. Nós esperamos que a terra se torne feliz para viver nela. E aí, aqueles que estamos sem dificuldades, sem problemas materiais, vamos para a nossa casa de campo, que é o símbolo dos acomodados, né? Daqueles que não têm dificuldades materiais, então podem relaxar. Ou os que hoje em dia passariam fazendo maratona Netflix, é mais ou menos isso. Se Jesus estivesse hoje, ele diz assim: olha, alguns foram fazer maratona do Netflix, não é? Que acontece frequentemente. Aqueles que foram para o campo trabalhar representam muitos de nós que ainda temos o interesse do ganho material, a vida material como mais importante que a vida espiritual. Então, não, eu não posso ir na reunião porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer hora extra, porque eu tenho que garantir determinado ganho material. E ainda existem aqueles de nós que não apenas não nos associamos à construção de um mundo melhor, mas ainda disseminamos hoje principalmente o pessimismo, ou ideias inversas em relação à proposta de Jesus. Quando Jesus nos propõe amar os inimigos, fazer o bem aos que nos perseguem e caluniam, e vemos cristãos dizendo que se não é cristão não é bom, se não pensa como eu não é bom, tem uma coisa muito invertida. Estamos matando o mensageiro, matando aqueles que nos convidam a participar da construção de um mundo melhor. E aí o rei, tomado de fúria então, porque Jesus tem que trazer esse simbolismo para aquele povo chucro, né? Manda os seus exércitos e eles vão e acabam eliminando, ou banindo ou matando também aqueles que se recusaram aí, que fizeram maldades. Depois o rei diz: o banquete está pronto, mas os que foram chamados em primeiro lugar não eram dignos dele. E depois as ruas, as encruzilhadas, e chamai a todos para que venham. E os mensageiros foram de novo e chamaram a todas as criaturas indiscriminadamente. Só que, chegando ao salão onde o banquete acontecia, o rei se depara com alguém que não estava vestindo a túnica nupcial. Quantos símbolos no evangelho, não é? Ele diz assim: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E o homem não respondeu nada. Então o rei diz: atai-lhe mãos e pés e o lançai nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Bom, se a gente for olhar essa parábola do ponto de vista literal, pelo menos no Brasil não ia dar certo, porque o povo adora filar uma boia em festa, né? O primeiro chamado já ia ter um monte de gente indo para o festim. Então é lógico que Jesus fala ali de uma construção. Esse terceiro chamamento para seguir Jesus é exatamente o reflexo daquilo que ele fez logo depois de preparar esses discípulos. Ele mandava 2 a 2, depois ele despachou os 500, sempre em pares, para poder levar a mensagem, para difundir uma ideia nova, um mundo novo, uma proposta de crescimento. Só que as criaturas que ouviam eram acomodadas, só que nós que ouvíamos éramos acomodados. Então essa mensagem foi estendida a todos os que não eram os primeiros preparados, os que tinham na mentalidade a ideia do Deus único, a ideia, né, de provas e expiações, a ideia de penas e recompensas. Na relação com Deus, isso era muito forte na época de Jesus. Se as pessoas agradavam a Deus, elas recebiam recompensas. Se elas causavam aborrecimento a Deus, elas recebiam punições. Então essas criaturas tinham toda essa fundamentação da justiça divina, embora essa justiça se assemelhasse muito mais à vingança do que à justiça mesmo. E aí, dessa forma, não atenderam o chamado. Como os que estavam em primeiro lugar preparados não atenderam o chamado, manda-se que todos os demais sejam convidados. E aí a gente começa a perceber nos dias de hoje, e eu vou destacar 2 declarações. Uma do nosso Divaldo Franco, num programa de talk show há muitos anos, em que ele dizia que preferia um ateu sincero a um crente hipócrita.
E o Papa Francisco dos católicos, não é nosso Papa Francisco, deixemos isso bem claro, repete isso logo depois que toma posse em 2013, que prefere ateus sinceros do que católicos hipócritas. Que é bem essa característica de Jesus expandindo. Então qualquer um pode construir o reino dos céus. Basta que nós sejamos bons. E isso não está longe de nós, gente. Quando nós vamos ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da caridade, nós vamos perceber muitas passagens ali, assim como muitas passagens do Evangelho mesmo, em que Jesus destaca que não é o rótulo de fé que nós temos que garante para nós um bem-estar, mas o quanto nós fazemos de bem, de bom. E aí nessa hora, esse chamamento para o festim, ele se apresenta como uma oportunidade de deixar a condição de mero aprendiz, característica do segundo chamamento, seguir Jesus para observar, para aprender, para estagiário do Cristo, mais ou menos isso, né? Treinamento para ser espírito superior é a hora que a gente realmente resolve ter coragem, faz o curso de passe e vira passista do centro. Resolve ter coragem, aceita o chamado para dirigir uma reunião. Resolve ter coragem e aceita subir a tribuna e fazer uma palestra. Não importa que naquele primeiro momento ela tenha 500 né. Agora no dia 18 de maio de 2019, a nossa primeira palestra fez 30 anos. E um companheiro nosso da Casa Espírita lá do América Trabalho fez o favor de gravar em fita cassete. Graças a Deus não tem mais cassete para reproduzir. Mas era um vexame, aquele monte de né, mas foi o nosso primeiro momento na tribuna. E sem aquele primeiro momento nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos no YouTube com vocês. Então, ter coragem de fazer o esforço não quer dizer que nós temos que ser perfeitos para servir com Jesus. Mas aí vem a história da túnica nupcial. Que símbolo é esse? Todos são chamados. Por que aquela criatura então depois foi expulsa? Porque não se qualificou. No caso do simbolismo da festividade, é fácil de entender, né? Alguém recebe um convite na rua para ir numa festa de casamento, nem que seja muito rapidinho, vai em casa, dá uma lavada no rosto, bota uma roupa limpa e vai para a festa, não é? Não vai sair direto da rua de pé sujo. Pensa nas ruas de Jerusalém, pensa nas ruas de Cafarnaum, como aquele povo via, né? De pé sujo, pisando em excrementos, muita poeira. Então, um dia circulando nas ruas significava que a criatura estava imunda. Ir vestir a túnica nupcial significa se preparar para aquele momento ímpar da construção do reino dos céus, da participação na celebração do reino dos céus. E aí aquele outro homem preguiçoso diz assim, eu fui chamado, então vou lá do jeito que eu estou. É mais ou menos aquelas criaturas que dizem, eu sou médium de berço, não preciso estudar esse negócio de mediunidade não. Aí vai para a reunião mediúnica. E aí faz na reunião mediúnica o que a criança faz no berço. Não é? Se joga no chão, bate na mesa, grita muito. Não é nada disso no trabalho mediúnico. Então, o símbolo de não trajar a túnica nupcial é o símbolo das criaturas que até ouvem o convite, ouvem o chamado. Mas elas não estão preocupadas em se qualificar. Sem contar que demonstram uma certa vaidade, né? Assim, já que me chamou, vai ter que me engolir do jeito que eu sou. Né? Jesus é que tem que dar um jeito, e não eu. Só que não é bem desse jeito, né? E aí, lógico, aqueles que não estão devidamente qualificados acabam tornando aquela condição dos primeiros chamados. Dos que pranteavam e que rangiam dentes, e que seguiam Jesus esperando benesses. Seguiam Jesus esperando ser curados. Esperando tratamento desobsessivo imediato. Hoje não tem, né, gente? Não vamos imaginar que o médium vai chegar, vai pôr a mão na gente assim, o espírito obsessor vai dar um chacoalhão e vai embora. Porque o que atraiu o espírito obsessor para nós não foi a maldade dele, foram as nossas imperfeições. Se nós queremos resolver a influência negativa e afastá-la de nós, mudemos a nós mesmos. Eliminemos as imperfeições que atraem os espíritos inferiores para nós. E teremos a companhia só de espíritos mais elevados. E aí, como dá trabalho esse negócio de estar qualificado para cooperar com Jesus? Nós temos visto, com preocupação, o nosso movimento espírita, às vezes,
as pessoas não estão tão dispostas assim. É muito confortável. Claro, a gente usa desse recurso do YouTube também para levar a nossa mensagem, porque não dá para a gente viajar para todos os cantos, gente. Mas é muito confortável a pessoa ficar assistindo palestra espírita deitada na sua cama no YouTube. E termina ali e não faz mais nada. Não abre um livro para conferir. Por isso que a gente edita os nossos vídeos e coloca pelo menos a capinha do livro lá para o pessoal se sentir instigado. Ah, aquele livro está na minha estante, deixa eu ver. Porque vai que o livro já está lá, né? Então a gente começa a buscar um estímulo ao estudo, ao aprendizado. Ao sair da condição de coitadinho de Deus e assumirmos a condição de cooperadores do reino dos céus. Se nós queremos a terra de regeneração, sejamos regeneradores de nós mesmos. A primeira casa espírita que nós ficamos, de 1976 a 1998, 22 anos, né, tinha muita gente que falava de transição planetária naquela época, né? Como falamos até hoje. Mas tinha muita gente que ouvia falar de transição planetária, de que a Terra era um mundo de provas e expiações, e que ia virar um mundo de regeneração mais tranquilo, sem... E elas não saíram do centro, estão lá esperando a regeneração chegar para depois viver. Alguns desencarnaram esperando a regeneração chegar para ir viver. Outros estão no centro há tanto tempo, só falta ter placa de patrimônio colada nas costas. Mas não realizam. Não seguem Jesus nessa terceira instância de chamamento do Mestre. Não nos colocarmos à disposição de Jesus para ser as suas mãos, para ser seus olhos, emprestar a nossa voz para que a sua mensagem chegue àqueles que ainda não a compreendem, para que todo o nosso corpo e nossas ações estejam a serviço dessa construção do reino. Olha como nós podemos colocar a nossa existência física a serviço de Jesus de uma forma muito simples. Chegou aquela figurinha sensacionalista, aquela correntezinha chata lá nos grupos de família do WhatsApp, e a gente simplesmente usa um dedo e apaga, em vez de repassar. Nós já estamos colocando a serviço de Jesus, já estamos no terceiro chamado. Já estamos começando a vestir túnica nupcial. Quando nós resolvemos não ser propagadores do mal, nossa, e de vez em quando guardar esta linguinha dentro da boca para ela não falar bobagem, dá um trabalho, né? Quando Jesus disse a Simão Pedro para embainhar a espada lá no horto, porque quem ferisse a espada pela espada pereceria, a gente imaginava que era só de lâmina de metal, mas hoje a gente usa a língua muito mais afiada que espadas. E hoje usa as redes sociais muito mais afiadas que armas, para destruir reputações, para abater pessoas, para causar depressões, para envergonhar. Tá aí, o cyberbullying é uma realidade nos nossos dias, que tem levado adolescentes à depressão e ao suicídio. E nós espíritas, o que temos feito de diferente? O que temos feito para cooperar com Jesus para que o festim, ou seja, esse momento de paz e de felicidade representado a reino dos céus, esteja realmente sendo o nosso presente, o nosso agora? Ah, mas tem muita violência aí fora, é difícil da gente sair nas ruas. É difícil. E vai ser pior ainda se a gente ficar trancado dentro de casa só assistindo palestra no YouTube. Até porque, se todo mundo assumir essa moda, qual palestrante vai sair também para fazer palestra, né? Daqui a pouco a gente filma a palestra em casa e manda para vocês no centro. Não! É bom abraçar, é bom ter olho no olho, é bom encontrar vizinho seropédico em Campo Grande, né? E saber que eles estão no movimento espírita conosco. Então isso faz parte desse terceiro chamamento para seguir com Jesus. Os 500 foram, os 70, 2 a 2 foram, levaram a mensagem, curaram doentes, afastaram espíritos atrasados e depois retornaram ao convívio com o Mestre para continuar aprendendo com ele. É esse momento nosso de instalação do Reino dos Céus na Terra. Se nós não tivéssemos uma casa tão querida, tão generosa, como o Centro Espírita Luz e Verdade aqui em Campo Grande, e outras, claro, nós teríamos uma Campo Grande menos harmonizada. E a gente diz, mas é difícil, mas seria muito pior se não houvesse esse centro de luz.
se não houvesse esse farol da mensagem do Cristo, da doutrina espírita junto de nós nessa coletividade. Então nós podemos, é pouquinho, não se espera de nós a realização do que Jesus realizou, mas daquilo que cada um de nós aprende com ele. Até porque nós vamos chegar ao quarto estágio, né? Nós vamos chegar ao quarto momento de seguir, diferente de seguir com Jesus. Nesse quarto chamamento nós vamos seguir como Jesus. É João quem nos traz essa passagem. Imagina só, né? Jesus tinha sido crucificado, os discípulos ficaram em debandada, temerosos, Pedro negou, depois chorou amargamente, essas coisas todas a gente tem de memória. E aí, de repente, Maria de Magdala traz a notícia de que o mestre estava de volta. Diferente do corpo físico que ele usava antes, ele era percebido pelas ideias, pelo discurso, muito mais do que pela aparência. Foi assim com os 2 discípulos a caminho de Emaús. Foi assim com os discípulos quando ele se materializa junto deles lá no tabernáculo e diz, olha, minha paz seja convosco. Tomé exigiu ver as marcas para acreditar. Então não era exatamente aquela imagem que o povo estava acostumado de ver Jesus, mas era Jesus. Era a individualidade espiritual, era a mensagem de Jesus que estava ali presente. E aí, lógico, a gente sabe, a doutrina espírita nos ensina, né? Um espírito que não envergue um corpo material não permanece na Terra por longo tempo. As materializações são transitórias. Os agêneres são uma teoria que Kardec discute na Gênese, mas ele mostra que são por períodos muito curtos, porque isso demanda fluidos de outras criaturas para a formação daquele corpo aparente. Então é lógico que antes da crucificação nosso mestre tinha um corpo semelhante, claro que muito mais aperfeiçoado que o nosso, e depois ele se apresenta como o seu corpo perispiritual, adensado, materializado. E é exatamente nessa hora que os discípulos pensam assim, mas Jesus vai embora. Jesus não vai ficar com a gente, não vai mais dizer o que a gente tem que fazer, não vai resolver os nossos erros. Não tem aquela história do pai do menino que caía no fogo, que caía na água, e os discípulos tentaram resolver o processo obsessivo e não conseguiram e levaram para Jesus e depois tomaram uma bronca danada? Pois é gostoso quando a gente tem um líder, quando a gente tem um mestre que diz pra gente o que a gente tem que fazer, que diz pra gente como a gente tem que agir e que resolve as bobagens que a gente faz. Que a gente bota a culpa nele das bobagens. Já foi Jesus que mandou, foi o presidente do centro que disse, foi o dirigente da reunião mediúnica que falou, foi meu guia que mandou. Nossa, essa história do meu guia, então fica mais confusa ainda, né? Porque a gente não tem como certificar de que foi o guia mesmo. Notícia, vocês do YouTube também. Está cheio de guia voltando para o Detran da espiritualidade para tirar a carteira de novo, que já passou dos 20 pontos de multa, não sabe guiar. Né? Então é importante a gente pensar, tomar decisões. E é exatamente o que aconteceu lá. Eles estavam abatidinhos, murchinhos lá na beira da praia. Era um problemão não ter Jesus ao lado deles, porque eles estavam acostumados a seguir Jesus. Onde o mestre ia, eles iam atrás, era fácil. Jesus decidia para onde ir, Jesus decidia o que dizer. E agora, sem Jesus, o que eles iam fazer como seguidores de Jesus? Olha que desafio! E aí Simão Pedro toma uma atitude que é muito parecida com a que nós tomamos no dia a dia. Fuga psicológica, né? Eu tenho um problema aqui, aí eu vou olhar para lá. Não fazemos? Ai, a minha família está com problema, meu filho está ficando dependente químico. Eu vou lá para o centro da pasta e encher a cesta básica. Aí quando chega em casa, o problema continua. O meu casamento está ruim, então eu vou me dedicar aos pobres do centro espírita. Aí quando chega em casa, o casamento acabou mais ainda. Fuga psicológica dos nossos problemas. E Simão Pedro, que só sabia pescar, diz assim, eu vou pescar. Já que eu não sei o que fazer com a doutrina do mestre, eu vou pescar. E aí os outros dizem, nós vamos contigo. E eles foram. Gente, o Evangelho de João é o evangelho mais simbólico que tem, não é? Ali é cheio de símbolos, muito mais do que a letra. A gente precisa ler o Evangelho de João, como todos os demais evangelhos, como os textos do Novo Testamento no geral, muito mais pelo Espírito que vivifica do que pela letra que mata. Porque senão a gente comete erros mais graves de interpretação. E aí foram e passaram a noite lançando redes. Gente, olha só, na época de Jesus, o Mar da Galileia, que não era mar, era um grande lago onde desembocava o Rio Jordão,
era muito piscoso. Você tinha várias comunidades de pescadores nas cidades em volta. As pessoas viviam da pesca no lago de Genezaré, ou no chamado Mar da Galileia. Então, será que os discípulos iam passar uma noite jogando redes e não iam pescar nada? Deve ser alguma coisa mais simbólica aí. Como eles estavam voltando decepcionados ao amanhecer, gastaram energia, se cansaram de madrugada, né, gente? Aí a gente pensa assim, é trabalho noturno, devia ganhar hora extra. Pois é. Só que aí, chegando mais perto da margem, alguém de lá pergunta assim, irmãos, tendes algo que comer? E eles respondem do barco, não pescamos nada. E o homem diz, ide, lançai as redes pela banda direita do barco. Pelo amor de Deus, né? Se fosse literal, a gente ia pensar assim, isso não pode ser verdade. Um barco de pesca, na época de Jesus, devia ter mais ou menos a largura desse salão de popa proa. E um pouquinho mais da largura daqui, da tribuna até a primeira fileira de cadeiras de largura. Será que tinha uma barreira que não deixava os peixes passarem para o lado esquerdo, só passava do lado direito? Então não é certamente um mar de água, não é certamente um barco de pesca, não é certamente peixe que só está do lado direito e não está do lado esquerdo, né? Mas ali é o simbolismo do desperdício da nossa capacidade de trabalhar. O instrumento de trabalho de Simão Pedro é a rede, pescador. Jogou a rede o tempo todo e não pescou nada, ou seja, foi esforço infrutífero. De vez em quando nós gastamos energia demais, sem resultados. É isso que Jesus nos adverte. O lançar as redes pela banda direita do barco, a vantagem de filmar é isso, você se policia para usar a mão direita quando é o lado direito, né? É porque fazer os esforços de forma pensada, planejada, construtiva, que dê resultados. E aí a gente consegue realizar mais. As redes se encheram tanto de peixe que eles precisaram chamar outro barco para ir ajudar. Olha que coisa interessante. Chegando mais próximo da margem, agora carregados de peixes, João diz para Pedro, olha, é Jesus que está lá. Pedro se veste, porque ele estava seminu para pescar, entra na água e vai ao encontro de Jesus. Quando os outros chegam, já tinha uma fogueira acesa e peixe assando. Sinal de que Jesus não precisava dos peixes que estavam pescando, né? Todos fazem uma ceia, felizes, ouvem aquele homem falar, sabiam que era Jesus, mas não tinham coragem de perguntar se era mesmo. Vocês acham que se fosse a mesma aparência, eles iriam precisar perguntar? Não, né? Só que em determinado momento, Jesus se ergue. Lembra, esse é um momento final do último dos 4 evangelhos, né? E Pedro se põe de pé logo com ele. Aí tem aquele momento que a gente conhece, né? Simão, filho de Jonas, amas-me mais que a estes? E aí Pedro diz, Senhor, eu te amo. E Jesus diz, então apacenta os meus cordeiros. E Pedro pensa, que trabalhão, hein? Pegar esse monte de judeu aí e transformar em cristão. Antes que Pedro raciocinasse um pouquinho mais, Jesus vem, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí vem aquela cofiada de barba, assim, será que a morte deixou ele surdo? E Pedro fala mais alto, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Cordeiro primeiro, ovelha depois, ou seja, toda, né, a categoria dos ovinos. Ou seja, todo mundo. Não apenas o lado masculino da população, mas todos têm espaço no cristianismo. E aí Pedro pensa, ficou maior ainda esse trabalho, meu Deus do céu. E Jesus pergunta uma terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro, que estava se roendo de culpa por ter negado Jesus, começa a chorar. E chorando diz assim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus, sem recriminar, sem afetação, diz, então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando era jovem, tu te cingias a ti mesmo, ias para onde querias, mas quando fores velho, estenderás a tua mão, alguém te cingirá e te levará para onde não queiras ir. No sentido de que as tarefas da vida podem nos levar onde nós não desejamos, mas certamente nos levam onde nós precisamos, aonde nós precisamos. E aí Simão começa a refletir sobre a imensidade da tarefa e os desafios que ele vai receber. Nesse instante, Jesus começa a se afastar, volta-se para ele e diz, segue-me. É o 4º chamamento.
Pedro já passara por tantas coisas, já havia amadurecido, já havia percebido quanto era frágil, já havia aprendido com Jesus o suficiente de amor, de compreensão, de entendimento, de tolerância, que está faltando na nossa sociedade atual, que agora Jesus o chamava para seguir com ele, não para um passeio à beira-mar, mas para seguir como ele, nas suas pegadas, realizando semelhante ao que Jesus havia realizado, continuando a tarefa do Mestre na terra. Hoje Jesus não está presente materialmente entre nós, mas Ele conta com as nossas mãos, Ele conta com a nossa voz, Ele conta com os nossos olhos, Ele conta com os nossos ouvidos, para que o amor circule nesse planeta em que nós vivemos mais do que a ferocidade, do que a violência. E aí Simão Pedro se sente, de certa forma, distinguido, mas como muitos de nós, que até nos qualificamos, que atendemos aos outros 3 chamados, com certa facilidade. Sofríamos, procuramos Jesus para nos beneficiar, procuramos a doutrina espírita para melhorar. Aprendemos, nos tornamos trabalhadores, nos tornamos disseminadores da mensagem. Mas na hora de aguentar o tranco, de servir como Jesus serviu, de sofrer perseguições, de sofrer incompreensões, a gente se sente intimidado e procura desculpas. E aí, olhando para trás e vendo que João fazia menção de segui-los, Pedro freia Jesus assim: mas Senhor, e quanto a este? Quer dizer, eu até quero ir contigo, eu até quero reproduzir os teus passos, mas e aquele meu amigo? E o meu filho? E a minha família? E o meu trabalho? Posso deixá-los para seguir como você? E aí Jesus diz a Pedro assim: se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa a ti? Segue-me tu. E essa é uma proposta interessante, porque assim, quando nós resolvemos seguir, não com Jesus, mas como Jesus, e vamos entender, gente, isso requer atender aos outros 3 chamados primeiro. Isso requer ter vivenciado os outros 3 chamados e aprendido a seguir com Jesus, com a doutrina espírita, com os tarefeiros que se formam em caravana e vão visitar o asilo, e vão visitar a São Cristã Vicente Moretti, e vão à colônia de Curupaiti, com o dirigente da reunião mediúnica, com o amigo palestrante que traz uma mensagem para a gente refletir e não apenas para ouvir e ficar encantado, que não adiantaria nada nós falarmos e deixar o encantamento sem que isso trouxesse reflexão e desejo de proceder. Se não como nós, pelo menos segundo nós estamos nos esforçando para fazer, porque de vez em quando é tão complexo isso, para que nós possamos atender ao 4º chamamento e seguir como Jesus. Porque o nosso desafio como espíritas não é aproveitar o planeta de regeneração, aproveitar o momento reencarnatório para viver a nossa regeneração apenas. O nosso desafio enquanto espíritas é sermos instrumentos da paz, do amor, instrumentos de Jesus, para que essa terra que ainda não é, para que esse nosso Brasil que ainda está longe de ser de regeneração, seja acelerado a esse processo, seja levado a isso, fazendo escolhas pequeninas, individuais, escolhas do nosso dia a dia, como nós falamos antes, de não disseminar mensagens ruins. Não quer dizer que nós vamos fechar os olhos para o que está acontecendo de errado, para os desgovernos da vida, para os desgovernos dos governantes, mas que nós não seremos a pedra. Melhor que nós sejamos o pilar, que também é construído de pedras, mas a diferença é que a pedra normalmente é utilizada só para destruir, e os pilares são utilizados para sustentar. Sustentemos a obra do Mestre em nós mesmos. Entendamos os convites de Jesus. E agora que nós nos aproximamos do fim do ano, o gostoso de ver o Luz e Verdade sempre em dezembro, que a gente pode fazer referência ao Natal sem problemas. O pessoal que vai ver a palestra em abril vai ver a gente falando de Natal, tá bom? Mas, não vieram aqui hoje, gente? Perderam. Mas, que nós nos tornemos instrumentos de Jesus. Que nós possamos ouvir o Mestre dizer, segue-me, e pensar assim, ele já confia que eu posso.
vem fazer palestra. Ele já confia que eu posso. E aí eu vou me preparar, eu vou ler mais, eu vou passar 2 meses lendo aquele tema. Vou ensaiar na frente do espelho, vou botar a mãe, a avó e o cachorrinho para assistir a minha palestra primeiro em casa e depois eu vou lá no centro tentar fazer. E assim nós vamos nos tornar cooperadores com Jesus. Assim, seguir Jesus não será um problema para nós. Ao contrário, seguir com Jesus, para depois nós seguirmos como Jesus, vai ser a nossa redenção, a nossa fonte de felicidade na Terra, a nossa maneira de tornar a Terra um mundo mais feliz e a nossa fonte de paz nesta existência que nós abraçamos. Muita paz a todos, meus amigos, e muito obrigado pela atenção. Que Deus nos abençoe.